Na família Hellsdante, além da Prota, Ianfrid e Renibella, existem muitas crianças bastardas por parte do imperador, já que Sua Majestade é um homem com instintos carnais e ele se deita com qualquer mulher que deseja, e é claro, a maioria das concubinas foram expulsas por Gisela. Mas o imperador continuava encontrando-se com várias mulheres. Entretanto, assim que uma dessas mulheres engravidava, a imperatriz e o Ianfrid garantiam que eles não vivessem para ver o sol nascer novamente. Porém, um deles sobreviveu. Sem o conhecimento da imperatriz e do Ianfrid, uma criança bastarda conseguiu sobreviver. Nossa Prota vai até ele e tira o lençol que o cobria. Tadinho, desse jeito ela podia ter matado ele do coração. E então ela diz olá e comenta que ele deve ser seu irmão Shersian. Nas memórias da Prota, o terceiro príncipe era uma criança pequena. Nossa Prota se apresenta e fala que é um prazer conhecê-lo, enquanto ele todo feliz fala que é Shersian Hellsdante e fala que também é um prazer conhecê-la. Nossa Prota lembra que ele estava nervoso naquela época e também gaguejou, mas mesmo assim ele juntou coragem para se apresentar. Ela pergunta se ele gostaria de provar alguns doces. E todo feliz ele fala que adoraria, enquanto segurava a mão da Prota. Porém, seu corpo sem vida foi encontrado anos depois. Voltando ao presente, Nossa Prota estendia sua mão novamente, enquanto ele perguntava se ela o conhecia. E Nossa Prota rapidamente respondia que é claro que conhece, e ela está ali para salvar a vida dele. Nervoso, ele fala que sua mamãe morreu tentando salvá-lo, e agora ele também irá morrer. Então ele precisa fugir e se esconder. E Nossa Prota fala que não importa onde ele se esconda. Não importa o quanto tente, se ele estiver sozinho, ele será eventualmente pego pelo Ianfrid. Por isso Nossa Prota foi resgatá-lo, e ele pergunta como ela fará isso, e ela fala que é a irmã mais velha dele, e ele pode confiar nela. Alguns minutos depois, nosso Ruivinho chega e pega nosso Pichuco enquanto ele fala que está com medo. E Nossa Prota fala para ele não se preocupar, pois ele pode confiar nessas pessoas, e fala para ele tentar dormir um pouco. Mas ele fala que não quer dormir, pois e se ele acordar e isso tudo for um sonho? Então Nossa Prota aperta a bochecha dele e comenta que não doeria se fosse um sonho. Ele pergunta quando poderá ver Nossa Prota de novo, e ela fala que em algum momento ele terá que entrar no Palácio Real, mas agora não é o momento certo. E então ela fala para ele que quando eles se encontrarem novamente, ela promete brincar com ele. Então ela pede que ele tente focar em ficar mais forte, pois assim ele poderá se proteger. E ele concorda com sua irmã, enquanto nossa cunhada e nosso Ruivinho acenam com a cabeça dizendo que estão prontos. O encontro com nossa cunhada acabou com os Svenbach levando Shersian sob seus cuidados, mas Nossa Prota ainda tinha trabalho a fazer. Encantados, eles perguntam se Nossa Prota é uma princesa, e falam que seu vestido é muito bonito, enquanto alguém pede que eles não sejam rudes, e pede que fiquem longe de Sua Alteza. Ele se desculpa e fala que eles ainda são muito novos, e Nossa Prota fala que não tem problema, pois o importante é que tenham saúde. Nossa Prota observa que, embora a construção seja bem antiga, não parece haver goteiras e é bem aquecida. Essa moça aparece e comenta que a Prota deve estar faminta, e pergunta se pode guiá-la ao refeitório, e Nossa Prota concorda. Chegando no refeitório, ela percebe que está bem vazio e pergunta e quanto às crianças. E a moça fala que elas poderão comer depois que a Prota terminar, e Nossa Prota fala que elas podem comer com ela. Nervosa, a moça fala que não ousariam sentar na mesma mesa que Vossa Alteza, e Nossa Prota fala que está tudo bem, e pede que todos comam juntos. Enquanto agradecem pela comida, esse fofo pede que a Prota experimente isso, e fala que foi a diretora quem fez, e é muito gostoso. E outras crianças pedem que a Prota experimente várias coisas enquanto ela fala que é muita coisa. E enquanto ela come, as crianças comentam que a Prota come de tudo, e falam que ela é muito madura, e também irão comer tudo igual ela. Após comerem, Nossa Prota comenta que eles estão muito felizes e enérgicos. E a moça fala que as crianças dali saíram de casa fugindo da fome e da violência doméstica, e seus funcionários também, e é por isso que eles não são um orfanato oficialmente autorizado. Mas jamais iriam dizer não a quem precisa, por isso eles estão com problemas em alimentar todo mundo. E como Nossa Prota pode ver, eles estão em uma montanha rochosa no meio do nada. No pior dos casos, eles precisam se esgueirar até o vilarejo ao pé da montanha para procurar comida. E então ela pergunta que agora que ela sabe da história deles, ela ainda irá ajudá-los? Enquanto Nossa Prota pensa que uma parte do dinheiro que recebeu para a preparação do seu aniversário foi direcionada para este orfanato. E Nossa Prota pergunta se foi por isso que ela aceitou a proposta da Prota, apesar dos riscos de sérias consequências. E ela fala que o mundo já se voltou contra eles, mas Nossa Prota lhes deu uma nova oportunidade, e por isso conseguiram alimentar as crianças.
e isso vale qualquer consequência. E ela tem certeza que a prota notou enquanto subia a montanha. O Monte Krubel é infame por suas trilhas perigosas e clima imprevisível, e até os alpinistas mais experientes o evitam. Mas mesmo assim, essas crianças arriscaram suas vidas para chegar até ali. Eles escalaram uma montanha traiçoeira para sobreviver, e não podiam deixá-los morrer de fome. Então ela fará o que for para mantê-los vivos. Nossa prota comenta que essas palavras são perigosas, e pergunta se ela pedisse algo que não pudessem oferecer. Dito isso, ela fica contente que tenham dado um voto de confiança, pois a coragem dela salvou a todos nesse orfanato. Surpresa, ela fala que não merece essas palavras gentis. E nossa prota fala que não importa se ela merece ou não, já que a decisão dela salvou não apenas suas crianças, como também uma das dela. Ela transformou o risco em oportunidade, e agora eles têm uma chance de um futuro melhor. E nossa prota é grata por isso, deixando ela emocionada, enquanto nossa prota fala que agora, sua condição é que eles saiam do Monte Krubel, e que vão para o leste, rumo a Karnad, um território subdesenvolvido no leste, repleto de vida selvagem. Levaria 2 semanas de carruagem do Monte Krubel até lá. Ela comenta que existem muitos pontos de inspeção ao longo do caminho, e não será fácil levar todas as crianças até lá a pé. E nossa prota pede que ela use esse dinheiro para alugar uma carruagem grande, e para subornar os guardas nos pontos de inspeção. Nossa prota fala que no início será difícil, mas logo eles conseguirão se estabelecer, e então não precisarão continuar se escondendo e fugindo. Emocionada, ela agradece nossa prota pela bênção que lhes concedeu, e fala que irão se lembrar disso até o dia de suas mortes. Enquanto isso, no escritório do imperador, ele perguntava para o mordomo como ele perdeu contato com nossa prota, pois como pode ela simplesmente desaparecer? Confuso, o mordomo perguntava o porquê ele não está preocupado, e o imperador responde que está um tanto chocado. Mas estão falando da segunda princesa, e ela não morreria tão facilmente. E na verdade, ele tem certeza que ela voltará com algo interessante para ele, e mal pode esperar para ouvir tudo. Assim que nossa prota voltou para o Império, Trua rapidamente chamou por ajuda de um médico real, pois elas tinham sido atacadas por bandidos e nossa prota tinha perdido a consciência. É dito que para que as mortes dos soldados parecessem reais, nossa prota precisava colapsar novamente. Surpreso, o mordomo perguntava qual era o significado disso, e por que esse guarda está vivo e ileso enquanto todos os outros soldados morreram. Os olhos de todos se voltaram para o jovem soldado que escapou ileso, e por ele ter se recusado a falar, ele foi aprisionado nas masmorras. E quando nossa prota foi vê-lo, ele perguntou se agora era a vez dele de morrer. Mas nossa prota pedia para ele não ter medo, pois ela não mata inocentes. Ela só se vinga quando é atacada. E isso é apenas autodefesa, deixando ele sem palavras. Ele se levanta e comenta que achou que ela tinha desmaiado. Mas aqui está ela, super acordada. Com um sorriso, nossa prota fala que ele não parece preocupado com ela, e pergunta se ele está triste por ela estar bem, e pergunta se ele esperava que ela estivesse gravemente ferida. Dito isto, se ele planeja se vingar, seria melhor se ele escondesse suas emoções. Irritado, ele chama nossa prota de lixo, e fala que ela é igual a todos os réus Dante. E nossa prota fala que seja uma princesa bastarda, um nobre, um plebeu, ou um escravo. Todos são iguais perante a morte. Chocado, ele se pergunta de onde isso veio, e se ela sabe que ele já foi um escravo. Tan Karpf, Tan, para encurtar. Nossa prota fala que não tem a intenção de ser inimiga dele, mas se ela puder lhe dar um conselho. Ela pede que ele deixe sua raiva crescer dentro dele, pois um dia, ela irá ajudá-lo com a vingança dele, e quando ela o fizer, ele não poderá desistir. Enquanto isso, o imperador chama pelo mordomo e pergunta como está a situação no palácio agora. O imperador pergunta se ele acredita que tudo isso é uma coincidência? Como ninguém consegue pensar direito? E pergunta se está lidando com um monte de idiotas. O mordomo só pede desculpas, e o imperador fala que está tudo bem, pois não é com ele que o imperador está preocupado, mas sim com a tola da imperatriz, e fala que ela não pensou em mandar mais do que 3 soldados, deixando o mordomo surpreso. E é descaradamente óbvio, um soldado é o suficiente para assustar nossa prota, mas 3 não são o suficiente para assassiná-la. Em seus pensamentos, ele comenta que nossa prota é a única que está pensando adequadamente, e isso tem um significado importante. Então o mordomo chama o imperador e avisa que receberam uma carta do ducado Svenbach. E assim que ele leu o conteúdo da carta, ele começou a rir igual um psicopata. Ele pede que o mordomo se prepare para saudar a senhorita Svenbach, pois aquela pequena Svenbach imbecil ousou solicitar uma reunião com ele. Alguns dias depois, na câmara de reuniões do imperador, nossa cunhada dá suas saudações ao eterno sol do Império Helsdante, preta Svenbach ao seu dispor.
Ele comenta que ela era só uma criança na última vez que se viram e pergunta o que a traz ao seu palácio. Enquanto nossa cunhada pensa que ele é igual ao Ianfrid, na verdade, provavelmente é ao contrário. Então ela fala que gostaria de formalmente informar a Vossa Majestade que eles encontraram uma criança da linhagem Helsdante, deixando o imperador surpreso. Ele se pergunta como ele não sabia de uma criança que carrega o seu sangue estar viva, pois ele achou que tinha eliminado todos eles, tanto jovens quanto mais velhos, já que a imperatriz foi clara dizendo para ele agir. Mas ele acredita que essa imbecil de Svenbach não ousaria vir até ele e mentir na sua cara. Então ele pergunta onde está a criança, e ela responde que está em um lugar seguro. Então ele pergunta se ela está insinuando que o Palácio Imperial não é seguro para a criança que ela mencionou. E fala que, como ela bem sabe, ele cuidou de cada criança indesejada com o sangue Helsdante ele mesmo. Mas aqui está ela, dizendo que essa criança está sob sua proteção, e pergunta se ele deve considerar isso uma traição da parte dela. E fala que aqueles que cometem traição são decapitados, sendo herdeiro do Ducado Svenbach ou não. E ela fala que pode provar que o Ducado Svenbach continua leal ao Império Helsdante, e eles seguirão suas ordens de acabar com a vida da criança a qualquer momento. Entretanto, eles precisam confirmar se aquela criança tem o sangue real. Ela ouviu que podem descobrir se alguém tem o sangue real com um teste sanguíneo, e esse sangue vem de um menino com cabelos dourados e olhos avelã. E então nossa cunhada fala que a mãe do garoto se chamava Lania Hall. Ouvindo esse nome, o imperador comenta que não é um nome que ele se lembre, e pede que o mordomo traga o Santo Graal. Ele fala que irá pegar a adaga, e comenta que ao lado seja água benta, e nossa cunhada concorda. Ele corta seu dedo e mistura seu sangue com o sangue do garoto, e então ele fala que o garoto é realmente um dos seus. E então ele pergunta onde está a criança, e o que ele tem feito, e se ele nasceu com uma bênção. E nossa cunhada fala que, como ela disse antes, ele está em um lugar seguro, e que ele passou por muitas coisas em uma idade jovem, por isso ele precisa de tempo para se recuperar. Com desdém, ele concorda que o Palácio Real não é o lugar mais seguro para ele, mas não está certo que ele esteja seguro em qualquer outro lugar também. E enquanto encara ele, nossa cunhada fala que, pelo que ela viu da nossa prota, talvez seja mais seguro Sua Alteza ficar onde ele está, deixando o mordomo surpreso enquanto pensa que ela está indo por um caminho perigoso. Surpreso, o imperador fala que não sabia que o Ducado Svenbach tinha tanto interesse na nossa prota, e fala que ali não é o lugar certo para ter essa conversa, e pergunta o porquê não vão para outro lugar. De repente, guardas aparecem atrás da nossa cunhada, deixando ela surpresa. O imperador pede para colocar uma venda nos olhos dela e pede que tenham certeza de tratá-la com gentileza. Enquanto isso, nossa cunhada estava surpresa, pois nossa prota estava certa. E tudo está acontecendo exatamente como ela tinha dito. Com um sorriso, nossa prota comenta que ela vai alcançar o que tanto deseja, e agora tudo está nas mãos da nossa cunhada. Muitas coisas mudaram em comparação com sua vida passada, e foi a mãe da nossa cunhada quem encontrou o imperador naquela época. Mas durante o banquete de aniversário da Rainha Bela, ela ficou presa em uma situação complicada e foi injustamente presa em uma masmorra. Mas agora, nossa cunhada tem o Shersian em suas mãos, e o imperador não será capaz de machucá-la. E nossa prota quer que a família Svenbach sobreviva desta vez. Ela se lembra que nossa cunhada falou sobre não ter escolha, já que a vida do seu irmão mais novo está em perigo. E a prota se pergunta o quão doente o Elis está para que a cunhada se arrisque a vir ao Palácio Real. E se fosse tão sério, os rumores já teriam se espalhado. Então, por que não ouviu nada sobre o assunto? Ela lembra que o Elis também não era uma pessoa que compartilhasse muito sobre sua vida pessoal. E se fosse uma questão de vida ou morte, definitivamente haveria rumores, pois é algo que causaria um grande impacto na alta sociedade. E se pergunta se eles estão escondendo isso de propósito. Se ao menos ela não fosse uma Helsdante, se ela tivesse sido a filha de um barão, ela poderia ter ido correndo para o ducado de Svenbach. Ela olharia nos olhos dele e seguraria suas mãos, e confessaria todo o amor que ela sente por ele, e se esforçaria para cuidar dele até que ele se recupere. Porém, a imagem dele do futuro que ela conhece vem à sua mente, fazendo ela voltar a si. Ela sabe que não há nenhuma razão para imaginar seu encontro com ele, pois não pode haver nenhum membro da família Helsdante perto do Hellis, e isso é pelo seu próprio bem. Com um sorriso, ela tenta se convencer de que ela não merece estar ao lado dele, e que se sente aliviada por estarem separados agora. Algum tempo depois, Trua perguntava o porquê estavam indo para a Biblioteca Real, e nossa prota respondia que há algo que ela quer investigar. Na entrada, ela perguntava se essa moça poderia fazer isso, enquanto pensava que unir forças com a nossa diva Areletina foi útil de muitas maneiras, pois se não fosse por ela,
Nossa prota nunca teria recebido esta medalha, que lhe garante acesso à biblioteca. Essa moça fala que ela tem o direito de entrar na biblioteca, no entanto, suas servas não podem acompanhá-la, deixando elas chocadas. Trua pergunta se ela está dizendo que nossa prota deve entrar sozinha na biblioteca, e fala que elas precisam ajudá-la a encontrar os livros. Nossa prota fala que está tudo bem, pois ela voltará antes que elas percebam, e fala que elas podem cuidar de alguma tarefa pendente que tenham. E Trua fala que não estava se referindo a isso, e que não tem nada para cuidar, e irá esperar ela ali. Então alguém aparece e fala que irá guiar nossa prota a partir dali, e nossa prota concorda. Ele pergunta se há algum livro em particular que ela deseja ler, e ela fala que gostaria de ler sobre doenças e antídotos, enquanto percebe que ele está anotando tudo. Quem veio visitar? A que livro estão procurando? Ele fala que no primeiro andar há livros sobre ervas, plantas venenosas e doenças. No segundo andar, há livros focados em doenças raras, e no terceiro andar consiste em livros sobre doenças incuráveis. E como ela pode ver, há uma quantidade massiva de livros ali. Então, se ela lhe disser quais livros deseja ler, ele pode procurá-los para ela. E nossa prota fala que ela costumava ficar doente quando era criança, especialmente após comer, e gostaria de descobrir o porquê. E ele pergunta se ela gostaria de ler sobre envenenamentos. E nossa prota concorda. Enquanto ele vai pegar os livros, nossa prota acha que todo mundo sabe que foi envenenada quando era criança, e não imaginou que falariam sobre esse assunto. Ela sabe que a biblioteca é altamente protegida, e não será fácil encontrar os livros que está procurando. E alguns minutos depois, ela comenta que não tem ideia do que está escrito ali. E pelo que nossa cunhada disse, o Ellis está sofrendo de febre, que é um sintoma comum de várias doenças. E há milhares de livros ali, o que a faz pensar se realmente será capaz de encontrar a cura a tempo. Porém, ela percebe que tem algo estranho. Ellis pode ter nascido como o segundo filho, mas ainda é um Svenbach. Então, mesmo não sendo tão poderoso quanto sua irmã, ele nasceu com poderes divinos. Isso significa que é difícil que ele fique doente, pois os poderes divinos são capazes de purificar o veneno. Então, o moço aparece dizendo que encontrou alguns livros que serão fáceis de ler para o nível dela. E nossa prota fala que é muito atencioso da parte dele. E ele fala que é um prazer, e pergunta se ele pode levá-la a um lugar onde possa se sentar confortavelmente para ler. Nossa prota comenta que ouviu dizer que a Biblioteca Real tem livros sobre muitos tópicos, alguns até inimagináveis, e pergunta se isso é verdade. E ele confirma e fala que desde o início, o Império Hellsdante acumulou uma vasta quantidade de informações, e pode dizer com confiança que esta biblioteca contém quase tudo o que ela precisa saber sobre este continente. E toda fofinha, ela pergunta se isso inclui assuntos militares, políticos e administrativos, e ele fala que sim. E ela pergunta se também há material sobre poder divino, e ele fala que tem também. Então ele fala que ela precisa da permissão de Sua Majestade para ler sobre poder divino, e isso também se aplica às bênçãos recebidas pela família real, já que é um processo complicado. E nossa prota fala que ele deve saber muito bem que ela está cansada de ter adoecido tanto devido ao veneno, e tem certeza de que ele ouviu falar. E fala que pode ser útil para ela ler sobre antídotos de ervas capazes de combater uma variedade de venenos. E ele fala que isso não é muito complicado, e irá procurar os livros que ela precisa. Nossa prota se pergunta o que pode fazer, pois ele irá suspeitar dela se ela perguntar mais sobre poderes divinos. E também, ela precisa da permissão do imperador para ler sobre o assunto, já que as pessoas consideram os poderes divinos como uma característica da família Svenbach, e eles podem pensar que ela está se aliando aos Svenbach. Parece que realmente não há outra maneira de encontrar uma cura sem que seu pai descubra, até que alguém estende a mão para ela, fazendo ela tomar um susto. E nossa vozinha que meteu a bengalada na babá, voltou e pedia que a prota mostrasse sua mão para ela, enquanto nossa prota ficava surpresa por vê-la ali. Sem paciência nenhuma, ela perguntava o porquê nossa prota estava demorando tanto, e quando verificou a situação da prota, ela falou que tinha avisado para ela pegar a medicina que tinha prescrito. E por que diabos ela está lendo esses livros? E fala que pode purificar veneno com poderes divinos, mas apenas até certo ponto, pois para se curar completamente, ela deve tomar sua medicina, em vez de ler esses livros, deixando nossa prota chocada. Nossa prota pergunta como nossa vozinha sabia, enquanto pensa que ninguém deve descobrir que ela foi curada pela nossa cunhada. E nossa vozinha fala que acumulou muito conhecimento durante sua carreira como médica real, enquanto nossa prota pensa que precisa encontrar uma maneira de aprender sobre poderes divinos, algo que nem seu pai, nem a família Svenbach saibam. Então ela pergunta se uma pessoa com poderes divinos pode adoecer, e nossa vozinha fala que é claro que sim,
Ela está estudando doenças há 5 décadas e está prestes a se aposentar, mas também foi a médica do imperador anterior, apesar do imperador atual não gostar muito dela. E enquanto olha para ela, nossa prota percebe que ela pode saber a resposta. E ela comenta que parece que a prota quer aprender sobre poderes divinos. E nossa prota pergunta se ela tem um momento para conversar, enquanto pensa que ela pode ser capaz de encontrar uma cura para o Hellis. Enquanto nossa vozinha encarava nossa prota, ela comentava que é muito estranho. Ela fala que os membros da realeza que ela viu antes eram muito centrados e arrogantes. E aqui está a prota, buscando a cura para a doença de outra pessoa, enquanto nossa prota se pergunta se isso foi um elogio ou ela está a repreendendo. Mesmo assim, nossa vozinha fala que, para começar, ela deveria cuidar de si mesma, em vez de se esforçar tanto para salvar alguém mais, deixando nossa prota chocada. E nossa prota fala para a vozinha não falar como se soubesse de tudo. E nossa vozinha pergunta o porquê ela está tão interessada no poder divino. E a prota fala que há alguém que precisa desesperadamente dessa informação. E nossa vozinha pergunta se mesmo que isso signifique quebrar as regras. E pergunta se ela não sabe que regras existem por um motivo. E se a prota está desesperada o suficiente para quebrar as regras, então não será mais uma questão de certo ou errado, mas sim de ganhar ou perder com isso. Algumas regras podem parecer desnecessárias e difíceis de entender, mas foram estabelecidas ao longo do tempo. E se a prota ousar quebrá-las, terá muito a perder e pouco a ganhar. Ouvindo isso, nossa prota pensa que ela é mais gentil do que a prota pensava. No entanto, ela fala que isso não importa. Não importa se ela perder algo com a decisão que irá tomar, pois como ela poderia proteger as pessoas que ama seguindo todas as regras? Ela ficou comovida com sua determinação, em vez dos benefícios que poderia obter com a situação, e é por isso que ela decidiu arriscar. Então, infelizmente, nossa prota não tem intenções de recuar, e enquanto olha para a prota, ela comenta que ela ainda é uma criança. Ela fala que pensou que a prota fosse uma pequena adulta, mas parece que não é o caso, e pede que ela envie alguém para a sala mais profunda da biblioteca real, pois ela irá dar a ela o que precisa. Surpresa, nossa prota comenta que o que ela precisa é da permissão de Sua Majestade. E nossa vozinha fala que quando era jovem e influenciável, ela costumava se divertir muito na biblioteca real. E pergunta se a prota sabia que alguns dos livros só estão disponíveis para poucas pessoas. E ela foi expulsa por copiar esses livros em segredo. Sim, ela quebrou as regras. E claro, agora ela tem acesso a esses livros. Mas os livros que ela copiou secretamente continuam gravados na sua mente. E irá escrever tudo o que a prota precisa saber. E então, nossa prota comenta que pensou que ela queria que a prota não quebrasse as regras. E irritada, ela pergunta se a prota não ouviu o que ela acabou de dizer. Ela quer que a prota use o conhecimento que ela acumulou ao quebrar as regras. E pede que ela prepare alguém para pegar o que ela irá preparar. E ela fala que está saindo, pois precisa refrescar sua memória e isso a manterá ocupada por um tempo. Enquanto nossa prota pensa que ela está tentando a ajudar, e não esperava que ela fosse tão gentil, e nossa prota é grata por isso. E então esse moço volta e avisa que trouxe os livros que ela pediu, e nossa prota agradece e fala que irá começar a lê-los agora mesmo. Algum tempo depois, nossa prota comentava que seus ombros estão tensos, até que ela percebe algo. Trua pergunta o que uma carruagem está fazendo ali a essa hora. E nossa prota comenta que eles chegaram mais cedo do que ela esperava. Os nobres se movem rápido. Devem ter ficado surpresos ao ouvir a notícia, e parece que estão indo para o palácio principal. Mas esses homens parecem estar indo para o palácio do Ianfrid. Afinal, são uns velhos covardes, e nossa prota mal pode esperar para ler o que será publicado amanhã. Nossa prota fala que irá ver nossa diva Areletina, e pergunta se Trua pode ir verificar como estão as outras empregadas. Confusa, ela pergunta do porquê, e nossa prota fala que elas tiveram que deixar seu palácio. Mas como elas já trabalharam para nossa prota, ela quer ver o que estão fazendo agora, deixando Trua comovida. E toda feliz, ela fala que irá verificar imediatamente, e pede que Lely segure isso. E nossa prota fala que tem uma tarefa diferente para Lely, e pergunta se ela se lembra daquela médica idosa que cuidou dela. E ela concorda balançando a cabeça. Então nossa prota fala que quer que ela vá vê-la esta noite, e certifique-se de que ninguém note ela, pois nossa vozinha tem algo para ela, e Lely precisa pegar. Enquanto isso, no salão de reuniões, o imperador comenta que então, todos vieram a esta hora devido aos rumores bobos que ouviram na rua. E esse moço fala que como isso poderia ser considerado um rumor bobo, e eles imploram que lhes diga a verdade. A senhorita Svenbach realmente encontrou um dos filhos do imperador? Enquanto encara todos eles, o imperador pensa que não é difícil entender de onde vêm suas perguntas, já que eles o culpam por não se livrar de um bastardo.
Enquanto isso, os nobres cochicham sobre a senhorita Svenbach realmente estar protegendo aquele garoto. E outros perguntam se ela realmente tem o garoto e como isso é possível. A família Svenbach está por trás disso? E então, irritado, o imperador pergunta o que fazem pensar que eles têm o direito de vir até ali para lhe questionar. E mesmo que os rumores sejam verdadeiros, nenhum deles está em posição de julgar suas ações. E ainda assim ousam fazer isso. De repente, esse moço fala que eles vieram com um plano, e acreditam que eles têm o direito de saber a verdade antes que o público a saiba nos jornais de amanhã. E então ele pergunta se aquele garoto é realmente filho do imperador. E o imperador responde que sim, os rumores são verdadeiros. A segunda princesa recentemente obteve o direito de competir pelo trono. E agora há outro garoto que pode ser um concorrente nessa disputa. E ele não foi encontrado por ninguém além do ducado de Svenbach. Se esse garoto ganhar o apoio deles, poderão ter mais poder do que o segundo príncipe e as princesas. Esse moço pensa que precisam encontrar esse bastardo o mais rápido possível. E então ele pergunta para o imperador se ele sabe onde o garoto está, e com um sorriso ele chama pelo marquês. E pergunta se não foi o suficiente com o primeiro príncipe. Gente, é muito bizarro o que está acontecendo. Vocês conseguiram entender que os nobres desse reino se juntaram para tirar satisfação do porquê o imperador deixou um de seus filhos vivos? Esse império está podre. E quando nossa prota falou que iria derrubar o Império Hellsdante, vai ser literalmente o império inteiro. E sem falar que o destaque desse capítulo foi sem dúvidas a nossa vozinha. Espero ver ela mais vezes. Enfim, infelizmente chegamos nos capítulos atuais. E agora vamos ter que esperar. Assim que chegar capítulos novos, eu solto aqui pra vocês. E por favor deixe um like e deixe seu comentário para me ajudar. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos.